Esta terça-feira, feriado, dia da proclamação da República, e eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Afinal de contas, manifestações estão acontecendo contra o resultado das eleições de 2022 e também contra a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal em diversas regiões do país. Foram organizados atos em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os protestantes se reúnem em acampamentos próximos a bases militares. O quartel-general do Exército Brasileiro na capital federal, o Círculo Militar na região aqui do Ibirapuera, capital de São Paulo, o Comando Militar do Leste no estado fluminense possuem as três maiores concentrações de pessoas. Manifestantes dizem que há uma ditadura do judiciário. Em Brasília, os grupos exibem cartazes com os dizeres Supremo é o povo e SOS Forças Armadas. A esplanada dos ministérios está ocupada e a Praça dos Três Poderes segue fechada. Protestos no Brasil e também nos Estados Unidos. Em Nova York, um manifestante perguntou ao ministro Alexandre de Moraes se as Forças Armadas teriam acesso ao código-fonte que compõe o sistema das urnas eletrônicas e recebeu uma resposta inesperada do ministro Luiz Roberto Barroso, que nós vamos ouvir agora. Responder às Forças Armadas para deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende as... Muito bem, são 5h02. Hoje a gente vai ter aqui no nosso 3 em 1 os nossos três comentaristas, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão. Eu queria dar as boas-vindas ao Matheus Hector, que é economista e passará a integrar o time aqui do 3 em 1 na tarde de hoje. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite, Paulo, e é um prazer estar aqui falando com os ouvintes da PAN. Constantino, eu começo com você. Eu não posso te chamar de Mané, certo? Paulo, fica à vontade. Depende. Não sei, estou fazendo apenas uma pergunta. Não quero de maneira nenhuma criar algum tipo de tumulto no início do nosso programa, consta. Não, boa tarde a todos. Veja, vamos falar muito sério, né? Porque o momento brasileiro exige isso da gente. Isso é linguajar de bandido. Isso é linguajar de bandido, né? Quem já foi assaltado no Rio de Janeiro sabe disso. Perdeu o Playboy, perdeu uma mané, numa mola. Agora, o mais curioso, né, além de mostrar que esses iluministros estão perdendo a calma, né, o mais curioso é que no dia anterior, esse pavão supremo, né, ele estava falando de civilidade e tudo mais e afirmando, vejam só, com profundo escárnio, que o STF não tem partido e não tem lado. Não tem lado, perdeu o mané, né? Quer dizer, vocês aí aceitem que perderam, né? Perderam para quem exatamente? Talvez para o próprio Barroso, né? Aquele que considerava Cesare Battisti um inocente e João de Deus alguém com poder transcendente. Então, tudo isso é muito lamentável. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma cleptocracia, uma ditadura de toga. Esses ministros estão presos numa bolha regada com muita lagosta, vinho caro e inúmeros seguranças para impedi-los de terem qualquer contato com o povo. E em Nova York, como eles não têm tanto poder assim, não conseguem censurar, intimidar, o povo está lá. E veja que esse cidadão, ele fez a pergunta dele de maneira muito educada, muito civilizada, ao gosto do próprio Barroso, né? E recebeu como resposta isso aí, que, repito, né, trombadinhas, marginais, costumam mandar esse tipo de mensagem para as suas vítimas. O mesmo Barroso que foi pego numa gravação ali na época da pandemia, supostamente contando uma história que ele teria ouvido, né, que eleição não se vence, se toma, e ele ria daquilo, né? Então, assim, Paulo, esses patriotas que estão nas ruas, eles estão fazendo um ato heróico de resistência. Eles estão mostrando que eles não gostaram do papel de palhaço que algumas autoridades incumbiram eles de ter. E eles estão protestando dentro da normalidade, dentro da legitimidade, de maneira pacífica, de maneira
democrática, em que pese a velha imprensa insistir em chamá-los todos de antidemocráticos, de golpistas e por aí vai. O povo está do lado certo, o ministro Barroso está do lado errado.